Fala galera, tudo bem? Tô aqui com mais um devocional e hoje eu quero compartilhar com você como meditar versículo, como fazer um devocional. Hoje eu quero te ajudar como você ter uma mentalidade de reino e como você aprender a fazer devocional. Esse dia uma menina perguntou para mim como que eu posso fazer um devocional. Me ensina como você faz seu estudo. Então hoje eu quero compartilhar com você como que eu faço meu devocional, como eu faço os meus estudos, para que possa ajudar também. É legal você sempre ler na Bíblia, cara. Primeiro de tudo, você pedir para que o Espírito Santo te ajude, que o Espírito Santo traz a revelação sobre o versículo que você está lendo. Porque se você ler a Bíblia, se você não pedir para Deus uma direção, você vai ler e não vai entender nada que a Bíblia diz. E outra, é você ler, você entrar no contexto, você entrar na palavra, você entender o que está por trás das letras. Então eu quero compartilhar com você um devocional que eu separei e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E como que eu faço? Hoje eu vou trazer uns detalhes de pontos. Eu gosto de fazer ponto, tipo número um. Eu gosto de dar tema pro devocional. Porque é legal você dar tema, porque você começa a entender o objetivo daquele devocional. Por exemplo, eu escolhi aqui João 5, quando Jesus cura um paralítico. O que eu faço aqui? Eu pego, começo a ver versículo por versículo, eu vou grifando, que Deus revelou naquele versículo, eu vou tentar encaixar outro versículo em cima, eu vou começar a trazer revelação em cima daquele versículo. Por exemplo, eu questionei com Deus por que aquele cara ficou 38 anos paralítico. Aqui fala que ele ficou paralítico porque houve um pecado, porque no final do versículo, no verso 17 fala, vai, não peque mais, porque coisas piores podem acontecer com você. Ou seja, aquele cara que estava no tanque de Betesda, ele estava 38 preso porque tinha um pecado oculto. E ali como que eu sei disso? Porque Jesus revela isso para ele. Então Jesus começa a trazer na mente dele o que fez ele ficar paralisado. Então, então você começa a entrar no contexto, você começa a entrar naquele versículo, você começa a mexer a sua mente quando você começa, o Espírito Santo começa a trazer sobre você o significado da cada parábola, cada versículo, cada vírgula, cara, você tem que pedir para Deus revelação. Aqui fala que ali havia 5 portas de entrada, que é a porta das ovelhas, que ficavam ali os cegos, mudos, ficavam os coxos, ficavam os paralíticos, que ele esperava alguém colocar eles na água para que o Espírito Santo batesse nas águas e que as pessoas fossem curadas. E qualquer tipo de enfermidade, que as pessoas entrassem na água, ela era curada. Porém, esse cara ele era paralítico, então ele não tinha como entrar na água, só se alguém colocasse ele. E ele questionou com Jesus, quando você falou para ele, você quer ser curado? Ele falou assim, Jesus, não, eu tô aqui 38 anos, não tinha quem me colocasse na água para ser curado. Então, ali Jesus falou para esse, pega o seu leito e anda. Cara, Jesus, eu comecei a perguntar para Deus sobre esse versículo, essa parte. Por que o cara ficou 38 anos paralítico, cara? E ali Jesus, ele começa a trazer revelação para aquele homem. Ele tirar do meio daquela multidão onde que todo mundo estava paralisado naquela situação. Então Jesus, ele começa a trazer para ele, olha, você não tem que esperar alguém colocar você na água. Eu sou Jesus Cristo, eu sou o libertador, eu que posso curar você, sou eu que vou te restaurar. Pega o leito e anda, quer dizer, pega a minha palavra e anda sobre ela, permaneça na minha palavra. Tipo, você comecei a encaixar, tipo, João 15 fala, permaneça na minha palavra, tudo que pedir em meu nome, todo o coração, eu darei. Eu vou glorificar o nome do meu Pai através, quando você clama a mim. Então, cara, você começa a encaixar versículo.
Ali fala que Jesus tira ele daquela multidão, daquela situação, aquela zona de conforto. Quando Jesus ele começa a confrontar você, ele tem que tirar você da sua zona de conforto. Jesus ele tem que tirar você aquela mentalidade que todo mundo é assim, todo mundo nasceu assim. Por exemplo, ali fala que havia enfermos, havia cegos, ali estava num templo, numa multidão, só tinha pessoas enfermas. Cara, se você estiver num lugar onde tem pessoas doentes, pessoas que não é curada no seu emocional ou tipo, você vai acabar sendo contaminado com aquilo, porque quem é ferido fere e quem é curado cura o outro. Por exemplo, quando você é curado, você foi restaurado na sua identidade em Cristo, você começa a ajudar as pessoas. Mas se você tiver uma ferida dentro de você, você não consegue ajudar as pessoas. Porque você só pode dar aquilo que você tem. Se você tem o Espírito Santo, você pode entregar o amor, a misericórdia de Deus. Mas se você não tem o Espírito Santo, se não tem revelação, você não vai conseguir ajudar uma pessoa que está com o mesmo problema que você, porque você mesmo não foi restaurado. Então você começa a buscar esse entendimento através do versículo. Então, o que Jesus faz, cara? Tira ele daquela zona de conforto e começa a confrontar ele. Fala assim: olha, eu vou te ajudar, eu vou começar a caminhar com você. Então, o que que eu faço? Eu começo a pegar os detalhes, cara. Por exemplo, aqui, ó, aqui tá, eu pego um caderno e começo a colocar os pontos. Qual que, o primeiro, o que que eu faço? Eu escrevo o tema curando o paralítico, tirando da zona de conforto. Eu começo por esse tema. Primeiro ponto, naquele lugar tinha pessoas enfermas, cegos, tudo com enfermidade, de dentro para fora, de fora para dentro. Então Deus ele começa a trazer revelação. Eu vou te tirar perto dessas pessoas, eu vou te levar a um lugar de deserto, eu vou começar a te curar, vou começar a te restaurar, vou começar a fazer grandes coisas perto de você. Por quê? Porque Jesus ele tira ele perto daquelas pessoas. Porque tem um momento na sua vida que Deus tem que tirar você no meio da multidão. Jesus não consegue curar você onde que todo mundo está doente. Como assim? Você, por exemplo, você tá com virose, um exemplo, uma gripe. Se você fica perto de outra pessoa, você vai passar para essa pessoa. Então que Jesus ele pega todo o amor que tem por você, ele tira você perto daquelas pessoas, ele começa a restaurar você, ele começa a trazer na sua mente a sua identidade, começa a trazer sobre você os pecados ocultos que está dentro de você. Ele começa a trazer na sua mente para você sair daqueles pecados, seja qual área da sua vida precisa ser restaurado, seja se for uma área da paternidade, Deus começa a curar a sua paternidade. Se é uma área da sexualidade, Deus começa a curar a área da sexualidade. Seja uma área que precisa liberar o perdão para alguém, Deus começa a curar essa área. Então Jesus ele tira você daquela multidão, ele põe você em um lugar deserto para que ele comece a fazer novas coisas. Então isso que Jesus fez, ele tirou aquele homem paralítico de 38 anos daquela multidão e levou a um lugar deserto, um lugar que Jesus poderia falar com ele, que Jesus poderia revelar quem ele é. Aquele homem, ele só descobriu quem é Jesus no verso 17, que ele fala: é Jesus que me curou, porque até aí ele não sabia quem curou ele. Quando os judeus falaram assim: quem que te curou? Ele não sabia quem era Jesus. Então por isso que Jesus ele pega, tira você no meio da multidão. Porque Jesus ele tá passando ali, curando as pessoas, restaurando as pessoas, mas se você não tiver revelação quem é Jesus, você vai continuar no meio do povo com enfermidade dentro de você, ou enfermidade de fora para dentro, ou de dentro para fora. Então Jesus ele pega, tira você da multidão, ele começa a revelar quem ele é. Quando ele começa a mostrar para você quem ele é, ele começa a mostrar para você quem você é nele. Entendeu? Então Jesus ele pega, começa a transformar a mentalidade daquele cara. Olha, você é uma nova criatura, tô te restaurando, tô fazendo novas coisas dentro de você. Então esse é o ponto que eu coloquei. Qual que é o segundo ponto? É curar a dependência emocional dele. Porque aquele homem lá, ele precisava que alguém colocasse no tanque de Betesda para que o Espírito Santo viesse sobre ele para ser curado. Não, Jesus fala assim: eu vou te curar, eu vou te restaurar, depende de mim.
clama a mim. Se clamar de todo o teu coração, eu vou te restaurar. Então Jesus começa a trazer na mente dele, cara, a dependência de Jesus. Cara, depende de mim. Pede pro Espírito Santo, fala comigo, restaura a mim. Então Jesus começa a curar essa carência emocional de esperar por alguém que faça algo por ele, sendo que precisamos de pessoas, só que pessoas vão decepcionar, pessoas são falhas, mas Jesus Cristo não, Jesus Cristo é fiel com você, Jesus tem uma aliança com você, Jesus quer que você tenha uma aliança com Ele. Então Jesus começa a trazer sobre você uma fé, uma perseverança, uma mentalidade de reino, cara. Eu posso governar sobre você, deixa eu ser o seu Senhor, deixa eu tirar esses deuses estranhos, esses senhores estranhos, de vozes estranhas que você ouviu, vozes de título que colocarem em você, rótulo que colocarem dentro de você, deixa eu tirar. Jesus ele começa a curar tudo, palavras negativas que colocaram dentro de você. Então Jesus começa a te restaurar para que você comece a depender dele. Qual que é outro ponto que eu coloquei? O tempo de esperar. Deus ele começa a trazer, tirar você daquela zona de conforto e agora começa a confrontar você, ele começa a confrontar você. Para quê? Para que você comece a ter uma mentalidade de como você vai vencer os seus próximos gigantes, as próximas dificuldades que virão. Então Deus ele começa a confrontar aquela situação que você está vivendo, para que você vença aquela situação, para que quando vir outras situações você vai saber como lidar. É isso que Deus faz. E Deus ele tira você daquela zona de conforto e começa a trazer uma mudança de guerra, porque a Bíblia fala que a gente não lutamos contra pessoas, nós lutamos como espíritos. É o espírito maligno que age na nossa mente, que age, que nos manipula nossos pensamentos. Então você começa a brigar dentro de você, com você mesmo, conflito dentro de você, as paixões que está dentro de você. Então Deus ele começa a trazer na sua mente, vamos guerrear, vamos sair dessa zona de conforto, vamos meditar na palavra, vamos fazer adoração. Então Deus começa a confrontar e nesse confronto ele vai revelando quem você é. É isso que Deus faz. Cara, e aquele homem, por que ele estava, quando Jesus fala que ele estava em pecado, ele escondeu aquele pecado, ele escondeu aquele sentimento. E por isso que ficou 38 anos preso. Então eu te pergunto, quanto tempo faz que você se esconde de um pecado que só você sabe, você não conta para ninguém, você tem vergonha, você sente acusação. O salmista fala no Salmos 32:3, fala assim: enquanto quando eu escondi o pecado, os meus ossos faleciam, eu estava perecendo. Quando você esconde o pecado, você dá legalidade para que o inimigo domine os seus pensamentos e ele usa aquele pecado para te acusar. Quando você confessa o seu pecado, você fecha a brecha, você não permite mais que ele te acusa, né? Então é isso que Deus está trazendo na sua mente, cara. Confessa o seu pecado. Você é filho de Deus. Deus ele te ama e Deus quer trazer o arrependimento. O próprio Deus fala que ele leva você ao arrependimento. Você precisa se arrepender para que você saia daquela prisão, paralisia que você está vivendo. É isso que isso que Jesus faz com ele. Começa a restaurar a identidade dele. Então, o que Jesus faz? Ele começa a trazer na sua mente o porquê que você está preso naquela situação. Por exemplo, você está com problema com dívidas. Aí Jesus começa a mostrar para você por que você está ansiosa, comprando coisas demais. Então ele começa a falar assim: para de ficar ansiosa, eu cuido de você. Olha para os lírios, eu cuido dos pássaros, eu cuido das plantações, eu cuido ele começa a trazer revelação. Se ele cuida da natureza, você vai cuidar dos filhos de Deus. Então não se preocupe com comer, o que vestir, porque Deus cuida de você. Então Deus começa a trazer na sua mente onde está vivendo no pecado. Por exemplo, pornografia, você está preso na pornografia, está paralisado nisso, você não consegue sair daquela situação e Deus começa a trazer na sua mente uma santidade, uma pureza que está dentro de Deus, a natureza de Deus começa a confrontar você, aonde você começa a confessar para Deus que você quer se liberta daquela situação. Então Deus ele começa a mexer na sua raiz. Deus começa a mostrar na onde que você está preso para que você seja liberto.
por exemplo, quando eu começo a ajudar as pessoas e pergunto por que você tem problema com pornografia, eles vão me contar que eles conheceram a pornografia com, sei lá, com 10 anos de idade, quando viu um filme, ou com aí aquela mentalidade está preso nele, daquele filme, então ele começa a acessar site pornográfico, então ele ficou preso naquilo. Então Jesus ele começa a revelar para ele, eu sou puro, eu sou santo. Então e aquele cara começa a ver o amor de Deus por ele, então ele começa a confessar o pecado, ele começa a se arrepender e Deus tira daquele pecado. Então, seja qual área da sua vida que você está em pecado, que você precisa de uma renovação, Deus ele começa a trazer na sua mente e começa a trazer aquilo que é esperança. Então, eu começo a fazer esse tipo de devocional, eu começo a trazer na minha mente outro tipo de, como pode dizer, apostasia. Deus começa a trazer apostasia, você crê em Deus, mas ao mesmo tempo você não crê, ao mesmo tempo que você acredita, ao mesmo tempo você não acredita. Deus começa a trazer na sua mente, cara. Lembra da primeira vez que eu falei com você? Você lembra da primeira vez que eu trouxe maravilhas na sua mente? Você lembra da primeira vez quando você clamou a mim e eu te ouvi? Então Deus começa a trazer na sua mente, cara, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a se quebrantar, você começa a ver a graça de Deus, o amor de Deus por você, e você começa a voltar de novo ao primeiro amor. Então isso que Deus está fazendo, cara. É quando eu começo a fazer o meu devocional, eu começo a entrar no contexto, começo a procurar as palavras, eu começo a pedir para o Espírito Santo falar comigo, mexer comigo, porque que não seja uma meditação automática, mas o próprio Espírito Santo me falando comigo para que eu possa ser transformado. Não tem como você andar com Cristo e você não ler a Bíblia e você não orar. Então, uma frase que eu ouvi: ser ateu não é aquele que não acredita em Deus. Ser ateu, cara, que você vai pra igreja e não lê a Bíblia, cara. Isso isso sendo pior que as pessoas que não crê em Deus. Você vai pra igreja, você louva a Deus, mas no seu dia a dia você não tem um lugar secreto com Deus. Você não tem uma vida com Deus. Você não separa o seu tempo para Deus. Se você crê em Jesus, você crê que Ele voltará a te voltar para salvar aqueles que estão esperando a sua volta. Se você crê nisso, o que você está fazendo com a sua vida? Por que você não está meditando na palavra? O evangelho ele é simples. Os meus vídeos não é nossa, os vídeos que profissional, nada disso, cara. O que eu peço para Deus, a simplicidade. Porque Deus ele reconhece a sua simplicidade. Deus ele reconhece a sua fome por ele. E outra, é uma coisa que Deus fala comigo bastante, para ser religiosa, muitas pessoas, as pessoas elas são muito religiosas, elas querem críticas, elas querem ver um vídeo para criticar. Ela não quer ver um vídeo que vai ajudar ela. Ela não quer ver um vídeo que vai mudar a mente dela. Ela quer um vídeo pra ser melhor que o outro, sabe? E às vezes você tá preso nisso. Você tá paralisado nisso. Você quer dar opinião de tudo. O que foi bom pra você, você guarda. O que não foi bom, descarta, sabe? O devocional faz você também ver isso. Você também ter misericórdia das pessoas. Você também se reconhecer o quanto que você precisa mudar o seu caráter, tirar a soberba do seu coração, achar que você é melhor que o outro. Então, o devocional, ele começa a mudar os seus pensamentos, sabe? Eu começo a fazer um devocional, eu começo a imaginar Deus falando comigo, eu começo a imaginar aquela pessoa naquele estado, e eu começo a imaginar o amor de Jesus tirando aquela pessoa daquela situação. Isso é um devocional. Um devoto, você deixar o seu tempo com Deus, meditar naquilo. E para quê? Quando vê o dia mal, quando vê uma tribulação, quando vê uma perseguição, você tem um versículo na cabeça, você tem já o que Cristo falou com você, cara, você começa a meditar a palavra, você começa a declarar ela sobre você, e aquela verdade vai transformando você de dentro para fora. Esse é um vídeo que eu gosto de fazer, porque a simplicidade que tem dentro de mim eu quero mostrar para você, eu quero mostrar
que eu tenho também minha fraqueza, que eu tenho também as minhas falhas, mas que eu também tenho um Espírito Santo que me convence a viver uma santidade, a viver uma vida de separação para Deus. Eu não sou mais aquela pessoa que vivia longe de Deus, fazendo meus próprios desejos, sabe? Eu começo, hoje ter uma mentalidade de reino, uma mudança de metanoia, então eu começo a buscar em Deus uma nova mente, uma nova pensamento de Deus. Eu começo a pensar o objetivo do alto, então eu começo a ler a Bíblia, eu começo a ter, tipo, esse livro aqui, Bem-Estar Espiritual, eu começo ver livros diferentes, tudo que vai acrescentar na minha vida com Deus, tudo que vai acrescentar a minha separação para estar com Deus, eu quero buscar nisso. Então eu busco cada dia mais e mais ter essa simplicidade. Então, por que tô falando isso? Porque o devocional, cara, ele vai começar a te ajudar a ter uma vida saudável. E como o devocional te ajuda também a guerrear contra os seus pensamentos. O devocional também ajuda você a vencer as suas guerras. O devocional também ajuda você a ver o amor, os atributos de Deus por você. O devocional também te ajuda a ver a filiação que você é filho de Deus. O devocional também te ajuda você a vencer a guerra espiritual. O devocional também te ajuda a você ajudar outras vidas que estão fracas, que estão longe do caminho de Deus. O devocional ele começa a trazer pessoas que pecaram, que erraram, e você começa a ver, cara, você não quer cometer o mesmo erro. Então, o que é devocional? É você conhecer Jesus Cristo, conhecer Deus e conhecer o Espírito Santo, você conhecer a Trindade de Deus e você se encaixar nela. É você se entregar para Deus, deixar Deus moldar você. Só que Deus ele não pode moldar você se você está cheio das coisas do mundo. Você precisa esvaziar de você, você precisa totalmente, cara, limpar a sua mente, pedir para que o Espírito Santo venha trazer novas coisas, pedir para Jesus limpar você de novo, para que venha nova glória de Deus. Cara, lá em Levítico 6, cara, fala assim, não deixe que o fogo do Espírito que se apaga, você tem que continuar queimando por Jesus, sabe? Então, essa é uma vida que eu escolhi, que eu quero viver pro resto da minha vida, porque a minha vida não é só aqui terrena, mas é a eternidade com Deus. Então, esse é um devocional, como meditar na palavra, como ter uma mudança de mente, como ser transformado de dentro para fora. E quando você começa a ver nas palavras de Deus, você começa a ver o quanto que você precisa da misericórdia de Deus, o quanto que você precisa começar tudo de novo, porque sem o Espírito Santo, meu, a gente não é nada, cara, a gente não é nada, a gente não passa de um pó. Então a gente precisa do Espírito Santo, ele precisa que ele habite dentro de nós, ele precisa que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo nos precisa nos revelar que nós somos em Deus o tempo todo. O Espírito Santo precisa revelar quem é Deus para nós. O Espírito Santo começa a revelar os pecados que está dentro de nós, para a gente confessar, para a gente ser livre, cara, não dar lugar ao diabo. Então o devocional começa a trazer você uma nova identidade em Deus. Então esse é um vídeo que ficou um pouco comprido para compartilhar com você o meu dia a dia, que eu tento buscar em Deus, para que você também possa ter esse pensamento. Então comece a meditar na palavra, mas profetiza sobre ela. Então é isso que Deus peça pra gente. Profetiza, filho do homem. Então quando você profetiza em cima de versículo, aquelas verdades já começam a acontecer, começa a gerar fé em você, perseverança. Então, cara, profetiza toda vez que você lê um devocional e começa a orar em cima disso, começa a orar em cima daquele versículo que Deus falou com você. Tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua vida vai ser uma vida transformada cada dia mais e mais, que você tem um tempo a sós com Deus. Amém? Então compartilhe com alguém esse devocional, curte aí, eu quero poder te ajudar, eu quero poder compartilhar com você. Se inscreva no meu canal e que esse canal no YouTube, cara, que seja para a glória de Deus, para que as pessoas se acheguem perto de Jesus, se acheguem perto de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado. Esse é o objetivo desse canal, mostrar quem eu sou em Deus e aprender com as pessoas também. Amém? Então é isso aí, mais um vídeo que você possa ser abençoada, assim como eu estou sendo também. Amém? Até o próximo vídeo.